Eu que agradeço essa interlocução super, super boa, ainda mais nesses tempos agora. Eu fico muito feliz, assim, em poder começar essa conversa, saber depois que ela continua com a Olivia. A Olivia é uma grande parceira, né? A gente estudou juntos, a gente fez uma boa parte da graduação, da pós-graduação juntas, então é muito bom ter a Olivia aqui. Que bom. Muito bom estarmos juntas de novo. Sim. Obrigada, Ana Paula. Vi que você já começou a gravação. Acho que é isso mesmo. Raíssa, posso começar então, só fazendo uma palavrinha? Já se passaram 7 minutos, acho que assim, quem for entrando, seja bem-vindo, né? Mas a gente vai começando com quem está aqui. Então, um instantinho. Você pode pedir só para o Med aparecer, que ele está no perfil da Naya, só para a gente ver o rostinho dele aqui. Ele apareceu e depois ele sumiu. Eu vou pôr o fone, porque eu não sei se está fazendo barulho. Eu tenho um vizinho hoje, que eu acho que é alemão, que hoje ele resolveu trabalhar, mas ele não trabalha falando, ele grita. E aí, sabe assim, e gritando em alemão é um negócio e tanto. Parece que está brigando. Vamos ver se... Eu nunca escuto ninguém aqui, mas hoje ele resolveu trabalhar em casa. Pronto, estão me ouvindo? Tá me ouvindo, Raíssa? Sim. Cadê o Med? Tá aí? Med, are you here? Med, we want to see you. Please turn on your camera. Então, bom, estamos aqui juntando um grupo de pessoas interessadas no tema, na participação, isso é muito bom. Olá. Bom, boa tarde, meu nome é Karen, eu sou responsável pela área de recursos humanos, e eu só queria, assim, primeiramente, honrar as pessoas que organizaram esse evento, e por algo que está sendo feito por eles, muito bem feito, eu diria. Em dezembro do ano passado, nós fizemos uma reunião com um grupo de pós-doutorando, do RCGI, e eles tinham uma vontade muito grande de fazer uma diferença em termos de trazer outros tipos de oportunidade e desafios para dentro do RCGI. E aí, um desses grupos se reuniu para a questão de desenvolvimento naquilo que se refere a treinamento, a desenvolvimento, a eles também melhorarem as próprias capacidades deles, mas também em trazerem conteúdos para dentro do RCGI. E as pessoas responsáveis, então, foram a Raíssa e o Med, que foram quem organizaram esse evento, mas, além disso, também, eles quiseram trazer uma abordagem que tem a ver com segurança e saúde no trabalho. E aí, ambos têm interesse no tema e já têm alguma experiência com relação a isso, e aí a gente começou a pensar em algumas ações nesse sentido. E essa é uma dessas ações. Então, eu queria agradecer aos dois, por terem organizado e por continuarem sempre batalhando por este tema e na busca do desenvolvimento do RCGI, dessas questões que tenham a ver com saúde e segurança no trabalho. Obrigada. Obrigada, eu agradeço em meu nome, agradeço em nome do MED também, que deve estar com algum probleminha, mas logo deve estar chegando. De fato, a gente tem essa necessidade, né, e a gente acredita que tem como ser útil de fazer um intercâmbio aí entre as demandas dos colaboradores, dos pesquisadores e as oportunidades, né, que os gestores podem oferecer ou que a gente pode desenhar juntos, né, para minimizar riscos de modo geral, riscos relacionados ao trabalho, e também riscos psicossociais
que a gente sabe que dentro do ambiente acadêmico tem uma força significativa. Então, a gente trouxe especialistas externos ao RCGI para dar, assim, uma autonomia para a temática sem linkar a pesquisadores, né, específicos, então, para dar uma imparcialidade também aí na matéria. E a professora Carolina, especialista nessa área de saúde mental do trabalho, ela é doutora pela USP em Direito, e hoje ela vai falar para a gente sobre saúde mental e trabalho, como repensar os fatores de risco. Vou deixar que ela se apresente um pouquinho mais e agradeço novamente a participação. Muito obrigada. Essa é a nossa primeira ação enquanto núcleo de HSE e a gente pretende continuar e com a ajuda de vocês também para despertar novas temáticas para a gente continuar fazendo esse intercâmbio. Eu quero, então, começar essa minha fala agradecendo, né? Agradecendo toda a equipe do RCGI, agradecendo a Raíssa, a Ana Paula, desculpa, eu não vou conseguir repetir o nome, mas da outra pessoa envolvida junto com a Raíssa, o Med, acho que foi isso, né? Parabenizar aqui. Não conhecia, então que interessante saber, ter conhecimento, que tem esse centro de pesquisa dentro da USP, que está preocupado com essa questão, poder conhecer melhor, saber melhor conversar essa conversa, participar dos próximos encontros, dos próximos debates, isso me atrai bastante. Então, primeiro, parabenizar pela sensibilização com relação a isso, para atenção com relação a esse tema, né? E agradecer muito a presença de todos que estão aqui hoje, nesse cenário de confinamento, e que é um tempo tão estranho, e ao mesmo tempo que a gente se sente, às vezes, mais demandado ainda, né? É um tempo, ao mesmo tempo, há uma suspensão e, ao mesmo tempo, uma continuidade, novas demandas, novos conflitos, novas tensões, novos fatores de estresse. Então, agradecer quem conseguiu encontrar um tempo para estar aqui hoje, quem se interessou pelo tema, e deixar claro para vocês, no primeiro momento, quanto a área de estudo, eu venho do direito do trabalho, como a Raíssa já colocou, a minha área é o direito e é o direito do trabalho. Eu tive experiência, num primeiro momento, na advocacia. Hoje em dia, eu sou docente e pesquisadora em tempo integral. E na minha área, assim, de formação, realmente, o tema de saúde e segurança do trabalho, e principalmente de saúde mental, é o que mais me toca, é o que mais me envolve. E eu acho que eu queria compartilhar com vocês um pouquinho, para começar essa conversa, de onde veio esse interesse e essa paixão por essa área, para depois a gente desenvolver a nossa conversa. Então, eu estava pensando, preparando essa palestra, e eu acho que um primeiro fator de aproximação com isso foi minha experiência na advocacia. Eu era advogada de área de reclamante, então de empregados, de trabalhadores. Não era um escritório de demanda de massa, era um escritório pequeno, relativamente pequeno, e que ele tinha um nicho, ele trabalhava com empregado, ex-empregada, porque quem é advogado trabalhista sabe que a gente lida com ex-empregados e não com empregados, é muito difícil o empregado ingressar com ação durante o contrato de trabalho, mas eram sempre do setor bancário, e pessoas que tiveram toda uma trajetória profissional aí no começo dos anos 2000, era essa época que eu estava na advocacia, no setor bancário. E para quem acompanha a saúde e segurança do trabalho, sabe que o setor bancário foi quem mais vivenciou aí inovações em agravos à saúde. Então, o setor bancário vivenciou toda uma epidemia de transtornos relacionados a LER-DORT, que hoje a gente nem escuta mais falar tanto, das lesões por esforços repetitivos, e é um setor também, né, mais exposto hoje em dia a transtornos mentais. Então, da convivência, como era um escritório em que os sócios sêniores foram bancários, né, em que via de regra, o reclamante, ele não vem só falar da questão jurídica, ele vem fazer todo um relato de vida. A gente pôde acompanhar muito esse processo aí de sofrimento e depois de adoecimento
de vários desses clientes, e isso tocou muito. E o segundo motivo, aí passando mais para a área acadêmica do direito do trabalho, é como, quando a gente começa a estudar a saúde do trabalho, a gente consegue sair um pouco de uma perspectiva econômica só do trabalho, começa a analisar uma perspectiva extrapatrimonial, uma perspectiva pessoal do trabalho. A gente sai daquela perspectiva de um viés de troca, de compensações e traz outras discussões. Então, é mais ou menos a partir daí o interesse. Eu estruturei essa fala em 3 momentos, 3 ideias básicas. Eu vou pedir a gentileza para a Raíssa seguir o slide. Isso. Então, eu quero começar com vocês falando sobre os impactos, uma primeira contextualização, né? Quais seriam os impactos do trabalho para a saúde, principalmente aí para o nosso tema de hoje, que é saúde mental. Comentar um pouquinho como que o cenário, seja político, jurídico, tem trabalhado com isso, e também as organizações, que é essa categoria de riscos psicossociais, como isso foi construído, quais são algumas premissas básicas. E se o tempo permitir, se vocês concordarem, a gente fazer uma conversa inicial aí, qual é a percepção de vocês sobre o trabalho na Universidade de Saúde Mental. Então, basicamente, essa estrutura da conversa. Antes de passar para os próximos slides, a gente ficar aqui nos impactos, eu quero fazer uma pequena contextualização com vocês. Eu acho que tem 3 informações básicas para a gente ter um ponto comum aqui de conversa, né? Eu não sei qual que é o contato de vocês, qual que é a experiência, qual que é o referencial teórico, né, sobre esse tema de saúde mental e trabalho. Então, 3 pontos para a gente entrar num acordo aqui para a nossa conversa. Primeiro ponto, né? Que é saúde? Né? O que a gente entende institucionalmente, juridicamente como saúde? Geralmente, quando eu converso com as pessoas sobre isso, ainda prevalece um senso comum da doença como ausência de... Desculpa, da saúde como ausência de doença. O que o referencial teórico vai falar, olha, se você não está doente, você está saudável e está tudo bem. E esse não é o referencial técnico, não é nem o referencial técnico para o campo teórico e profissional da saúde, a gente vê aí na OMS, e nem para o campo jurídico. Então, saúde segundo a Organização Mundial de Saúde, é o mais completo estado de bem-estar físico, psíquico e emocional. Então, saúde não é ausência de doença, é bem-estar, e esse bem-estar não é só corporal no sentido biológico. Ele também envolve a dimensão psíquica e também envolve a dimensão social. Social, as relações interpessoais, questão de moradia, questão de alimentação, questão da sua vida dentro da sociedade. Isso também impacta saúde, tá? Então, esse era o primeiro ponto que eu preciso tratar com vocês. Segundo ponto, tá? Quando a gente pensa a saúde dentro da relação de trabalho, para a maioria das pessoas, elas trabalham dentro de uma organização, né? Seja uma organização do setor privado, seja uma organização do setor público, e essa relação de trabalho, então, ela vai ser uma relação perspassada pela questão do poder. Se você trabalha dentro de uma organização, você não tem plena autonomia para organizar o seu trabalho. Você vai ter uma série aí de pré-determinações que vêm de fora, que vêm dentro dessa relação de poder. Tá? Então, é sempre uma relação de poder, essa relação de trabalho para a grande maioria das pessoas, porque elas estão numa organização. E terceiro e último aspecto, que eu acho que é um aspecto fundamental, é o que a gente chama em direito do trabalho de pessoalidade do trabalho. Quando a gente estabelece um contrato de trabalho, né, com direitos e obrigações recíprocas, a gente fala que a principal obrigação do empregado é prestar o serviço, é prestar o trabalho. Só que eu não tenho como separar esse trabalho do corpo do trabalhador. É uma coisa tão básica, mas que o direito e muitas vezes todo o discurso esconde isso. A gente acaba escondendo que quando você negocia o seu trabalho, na verdade você está negociando o seu corpo junto. Eu não tenho como separar meu corpo do meu trabalho. Então, tem um autor que eu gosto muito, francês, de direito do trabalho, que ele diz o seguinte, a gente precisa entender que numa relação de trabalho, quem está na posição de empregador, ele, no máximo, ele está correndo um risco patrimonial. Pode ser que ele invista dinheiro ali e ele perca dinheiro ali. Mas o empregado, além de um risco patrimonial, ele pode prestar o serviço e não ser pago, ele pode não ser pago corretamente,
ele pode ter também um risco à sua própria vida, à sua própria saúde. Então, ele coloca o seu próprio corpo em risco. É por isso que o direito do trabalho, que a questão laboral, ela não é simplesmente uma questão contratual, uma questão patrimonial, uma questão econômica. Ela implica diretamente a vida, a segurança, a saúde, a dignidade das pessoas. Então, acho que isso é o primeiro momento para a gente entender por que a saúde é tão central e a saúde mental é tão central também para a questão laboral, tá? E aí a gente pode passar para um primeiro slide, Raíssa, por favor, tá? Além dos impactos, pode ser o próximo, Raíssa, né? Eu trouxe, eu não sei se isso apareceu no radar de vocês, né? A gente hoje em dia, a gente sabe como os algoritmos controlam as notícias que a gente vê. Essa cena que eu coloquei aqui para ilustrar o tamanho, até onde pode chegar essa relação de poder nas relações de trabalho, né, e talvez uma gestão bastante equivocada desse corpo do trabalhador e do uso desse corpo. Essas fotos são de Campina Grande, na Paraíba, aconteceu semana passada, tá? Foi uma manifestação do comércio pedindo a abertura do comércio, estava fechado em virtude do Covid. E aí os empregados, né, compareceram e dentro da manifestação ficaram ajoelhados e rezaram, enfim, para fazer uma mobilização. E agora o sindicato e o Ministério Público do Trabalho estão apurando aí o abuso de poder, porque tem relatos de que não houve uma manifestação, uma adesão voluntária desses empregados, mas que eles estavam ali porque eles foram ameaçados, que quem não comparecesse estaria aí, né, correndo risco, seria demitido, não precisaria nem voltar a trabalhar depois. Então, acho que é uma imagem que ajuda a ilustrar até onde pode chegar o abuso de poder na relação e aí uma exposição a riscos e agravos à saúde. Agora, vamos falar especificamente sobre saúde mental e trabalho, alguns dados mais concretos. Raíssa, pode passar. A gente tem uma ferramenta interessante que chama Smart Lab, eu retirei de lá, tá, esses dados que eu vou mostrar, e lá dentro do Smart Lab é uma parceria entre a OIT e o Ministério Público do Trabalho, e que eles coletam diversos dados na área de saúde e segurança. E aqui eu trouxe dados para vocês da cidade de São Paulo, no período de 2012 a 2018, conforme a classificação internacional de doenças. Então, quais são, né, os agravos mais significativos aí de saúde que geraram incapacidade e que geraram benefício previdenciário? Na coluna vermelha, no quadro vermelho, são os benefícios que foram caracterizados pelo INSS como acidente de trabalho, né, como decorrentes do trabalho. Então, aqui o INSS reconheceu que entre o agravo à saúde e a incapacidade havia uma relação direta, e a gente pode perceber aí que fica em terceiro lugar a questão dos transtornos mentais e comportamentais. Então, primeiro, fratura, segundo, osteomuscular e tecido conjuntivo, terceiro, né, com 9%, os transtornos mentais, e isso se repete também na coluna azul, no quadro azul, que daí são os benefícios que o INSS não considerou como relacionado ao trabalho. Então, isso é o perfil geral do município de São Paulo de 2012 a 2018. Tá? Isso praticamente, esses dados de que os agravos mentais estão em terceiro lugar se repetem no Brasil todo, né? Então, mantém o padrão aqui em São Paulo. Aí a gente pode passar para o próximo slide. Esse laboratório, ele permite que você selecione por setor econômico, setor de atividade econômica. Então, eu selecionei como que estava o perfil de afastamento para educação superior, tanto de graduação e pós-graduação, né? Aí a gente percebe que acaba ficando em quarto lugar, mentais e comportamentais, tem mais aí acidentes típicos. E se a gente vai, né, para a questão das doenças que não foram relacionadas pelos peritos, e isso pode ser questionável, é uma análise do perito que depois pode ser questionada, a gente percebe que no setor da educação superior, os transtornos mentais e comportamentais ficam em primeiro lugar na cidade de São Paulo, tá?
Então, a gente tem esse dado aí já indicando a relevância para a economia em geral, para os trabalhadores em gerais, desses agravos mentais e comportamentais, e a gente tem, pode deixar aqui um pouquinho ainda, Raíssa, e como isso também está presente no setor da educação superior. Eu preciso fazer algumas ressalvas aqui. Primeira ressalva, esses dados são bastante parciais, a gente tem uma grande subnotificação, tá? Por quê? A gente vai pensar no cenário geral, a gente sabe que aproximadamente 50% da força de trabalho está na informalidade no Brasil hoje em dia. Força de trabalho que está na informalidade e adoeça ou sofra acidente não vai aparecer nos dados do INSS. Né? A gente tem subnotificação entre os trabalhadores formais. Muitas vezes as empresas ou as organizações não cumprem com a sua obrigação. Né? A gente tem o problema ainda de caracterização, de reconhecimento, tem muita dificuldade ainda na área da perícia para reconhecer transtornos mentais, ou para reconhecer esses transtornos mentais como relacionados ao trabalho. E ainda um último fator aqui de subnotificação para a gente, até pesquisei e não encontrei. Se a gente for pensar o setor da educação superior, né, que seja pública, esse setor, esses dados, sejam de docentes, sejam de servidores, não vão aparecer nessa estatística, porque eles não são amparados pelo regime geral de previdência social, eles vão estar no regime próprio de previdência. E eu, sinceramente, fiz uma pesquisa rápida, eu não consegui achar esses dados consolidados, para a gente ter como que está a questão de transtornos mentais e de agravos à saúde para os servidores públicos, fica aí uma questão até interessante de pesquisa, tá? Com relação aos estudantes, aos pesquisadores, a saúde mental na pós-graduação, já tem estudos feitos, né, seja fora do Brasil, seja no Brasil, e tem se percebido, sim, principalmente na pós-graduação, que a prevalência de depressão é maior na pós-graduação, em estudantes de pós-graduação, do que na população em geral. Um estudo feito, conduzido nos Estados Unidos, percebeu um índice de prevalência 6 vezes maior para episódios de depressão grave na pós-graduação do que na população em geral. E aí a grande questão é buscar entender o que acontece nesse processo de pós-graduação, quais seriam esses fatores, quais seriam esses elementos e o que seriam possíveis medidas de prevenção. A última tela que eu trouxe, pode passar, por gentileza, Raíssa, ficou, depois eu disponibilizo para vocês, tá? Não ficou exatamente claro, mas enfim, tem uma pesquisa interessante, que eu tenho aqui o nome para vocês, Trabalho e Sofrimento Psíquico, que foi feita por uma consultoria com apoio metodológico do Rui Braga. Rui Braga é um professor de sociologia aqui da USP. Foi uma pesquisa bem qualitativa, com metodologia bem interessante, que pegou um recorte bem amplo de pessoas, dos mais diversos, perfil de idade, de gênero, de ocupação, e aqui perguntaram, né, questão de sofrimento, de doença relacionado ao trabalho, 76% das pessoas narraram que vivenciam situações de estresse no trabalho. E aí tem uma série de outros, né, impactos, então ansiedade, depressão, transtorno alimentar, enxaqueca, e uma série de problemas que essas pessoas relataram. E tem uma outra questão, talvez, que me impressionou bastante lendo. Uma das perguntas que eles fizeram nessa pesquisa seria o seguinte: você tem duas opções. Você prefere trabalhar e adoecer, ou trabalhar e morrer, ou não trabalhar e ter saúde? O que você escolheria? Né? E, salvo engano, 70% das pessoas escolheram continuar trabalhando e morrer ou ter um adoecimento sério. E aí a gente tem um dado muito intenso para ver, né, como as pessoas estão lidando com essa centralidade do trabalho, com o impacto do trabalho, o que elas estão dispostas a colocar em jogo por isso. Né? Então, aqui esses dados iniciais sobre trabalho e saúde mental. Eu quero passar para a terceira fase agora, que diz respeito aos riscos psicossociais. Tá? Eu trouxe essa sessão dessa nossa conversa
para dizer como que o nosso setor institucional, político, jurídico, resolveu lidar com a questão de saúde. Como que ele organizou essa questão de saúde do trabalhador. E basicamente é o seguinte, gente. A gente tem um sistema político-jurídico que diz, olha, empregador, você tem o dever de cuidar da saúde dos trabalhadores. Então, você é responsável, você deve adotar medidas de proteção à saúde dos trabalhadores. E o modelo teórico, metodológico, que pauta como que essa proteção vai ser construída, indicadores e etc., é o da saúde ocupacional. E a saúde ocupacional, ela funciona basicamente, tá? Ela vai desembocar nisso daqui, é a gestão preventiva de riscos. Então, empregador, você tem o dever de formular um sistema, né, de gestão preventiva de riscos, que funciona basicamente o seguinte: você deve analisar quais são os perigos à saúde que estão presentes aí no seu ambiente de trabalho. Qual que é a probabilidade desses fatores, desses perigos gerarem dano ao empregado? Então, ela tem uma matriz muito probabilística, estatística. Aí você passa para a segunda fase, que é valorização do risco. Né? Essa interação entre um fator de perigo, o dano, é sério o suficiente, é grave o suficiente para me gerar um dever de adotar alguma medida? Ou a probabilidade de dano é tão pequena, tão remota, que eu não preciso fazer nada com relação a isso? Vou pegar um exemplo bastante simples. Vamos imaginar aqui no Brasil, qual que é a probabilidade da gente ter um terremoto no Brasil? Bem baixa. Então, o empregador, quando vai organizar o seu local de trabalho, seu ambiente de trabalho, ele não precisa adotar nenhuma medida de proteção, de segurança em relação a terremotos no Brasil. Não tem nenhum dever legal, né, com isso, porque a probabilidade é baixíssima disso acontecer no Brasil. Diferentemente de outros estados. Então, no Japão, no Chile, isso já pode ser considerado, já pode ser incluído, porque você tem um risco mais considerável, uma probabilidade maior. Então, fazendo essa valorização do risco, aí a gente passa para o controle do risco. Se a gente entender que esse risco é significativo nesse padrão normativo, que aqui no Brasil basicamente estão nas nossas normas regulamentadoras, nas NRs, tá? Que fazem parte aí, né, foram construídas no âmbito do Ministério do Trabalho. Aí ele tem que adotar medidas protetivas. O que são essas medidas protetivas? Primeira medida protetiva, se for possível, ele elimina o risco. Esse risco tem que deixar de existir. Se não for possível eliminar o risco, aí eu adoto medidas de redução. Né? E essa redução pode ser coletiva, pode ser individual e pode chegar até aquela questão dos equipamentos de proteção individuais. Então, basicamente, esse é o nosso cenário geral, não só aqui no Brasil, no mundo todo, tá? De proteção, é essa gestão preventiva dos riscos. No primeiro momento, esses nossos riscos, deixa eu só ver um negocinho aqui. Esses nossos riscos que eram tratados e que eram analisados, eles eram riscos físicos, químicos e biológicos. Não se entra a questão da saúde mental num primeiro momento. Tá? Essa saúde ocupacional, esse modelo que eu estou apresentando para vocês, ele começa a partir da Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, e ele fica muito tempo, anos e anos e anos, tanto que, né, o que se fala aqui no Brasil, a gente só tem NR sobre fator físico, químico e biológico. Né? Bem mais contemporaneamente se começa a falar de ergonomia, mas a gente imaginar uma NR, um sistema específico para a saúde mental, nós não temos. Né? A mobilização, a discussão de saúde mental no campo da gestão preventiva de riscos, da saúde ocupacional, ela começa no final da década de 70. Quem analisa isso coloca muito vinculado aos movimentos trabalhistas que a gente teve em diversos países ali naquele contexto de maio de 68.
né? Maio de 68 a gente lembra da França, das revoltas estudantis, mas também revoltas dos trabalhadores, que começam a questionar aquele modelo de trabalho fordista, taylorista, trabalho repetitivo, trabalho monótono, uma grande divisão do trabalho entre trabalho operacional, trabalho de chefia, falta de criatividade, falta de inovação, falta de voz no ambiente de trabalho. E aí a gente percebe que em 77, Dinamarca, Noruega e Suécia, em termos normativos, justamente por essa mobilização dos trabalhadores, demanda dos trabalhadores, e também por, né, pelo setor também produtivo, da gestão, percebeu o impacto negativo para a produção desse descontentamento, leis sobre ambiente de trabalho e qualidade de vida no trabalho. Então, essa discussão de saúde mental, ela começa num primeiro momento sobre essa discussão de meio ambiente e qualidade de vida no trabalho, bem-estar no trabalho, né? Se sentir bem, sentir mais estimulado, não se sentir desestimulado, a questão da monotonia no trabalho. O conjunto da OIT e da OMS, né? Em 1984, é quando a gente vê pela primeira vez o uso num documento oficial, num documento institucional, eles usaram a terminologia fatores de riscos psicossociais no trabalho. É aqui que a gente tem essa primeira aparição em um documento oficial, e a gente pode passar para o próximo slide, por favor, Raíssa. Tá? E que, basicamente, riscos psicossociais foi o seguinte, eu pego aquela demanda de bem-estar, de sofrimento no trabalho, de angústia, e eu vou tentar jogar para esse modelo da saúde ocupacional, para esse modelo da gestão preventiva de riscos, e aí eu crio essa categoria de riscos psicossociais. E, basicamente, isso não mudou muito ao longo da história. Basicamente, riscos psicossociais são interações entre, né, dois fatores, eles colocam. Fatores ambientais, então, o ambiente de trabalho. Seu ambiente é ruidoso, é frio, é ventilado, é iluminado, tem bastante gente, tem isolamento, tá? Conteúdo do trabalho, conteúdo das suas tarefas. São tarefas repetitivas, são tarefas monótonas, são tarefas que demandam um grande envolvimento emocional, que demandam grande atenção, que demandam estresse, né, o conteúdo da tarefa, e as condições organizacionais. As condições organizacionais é basicamente ritmo de trabalho e relações interpessoais. Então, você tem que trabalhar num ritmo muito intenso, você tem um volume de trabalho muito grande, como são as suas relações interpessoais, você pode discutir as metas, você não pode discutir as metas, né? As possibilidades de comunicação, as relações de poder, de abuso de poder, então tudo isso entra nessas primeiras interações. E todas formam um sistema, todas se impactam mutuamente. Então, a interação entre isso, desse meio ambiente do trabalho geral, com o indivíduo. O que é do indivíduo? As suas capacidades. Esse indivíduo, ele tem capacidade técnica, ele foi bem treinado, ele está bem orientado para estar desempenhando aquelas atribuições, aquelas responsabilidades que são colocadas para ele, né? Aquele trabalho que ele faz atende às suas necessidades, aquilo que ele entende como um bom trabalho, como uma boa vida, tem sentido para ele, as suas percepções pessoais. Então, da interação desses dois fatores, se coloca que isso pode influenciar a saúde do trabalhador, pode influenciar o seu desempenho dentro da organização e pode influenciar também a sua satisfação com relação ao trabalho. Então, se reconhece que, além de riscos físicos, químicos e biológicos, existem essa outra categoria de riscos psicossociais e começa a se discutir que tanto o poder público quanto o setor empresarial ou, né, as organizações têm o dever de implantar no seu sistema de gestão preventiva de riscos também os riscos psicossociais, identificando quais são esses riscos e adotando medidas de proteção, né, e de eliminação desses riscos. Quais os problemas, quais os limites dessa categoria dos riscos psicossociais?
né? Ela funciona bem, o ponto positivo é que eu começo a trazer essas discussões, isso passa a fazer parte do mundo do trabalho, passa a fazer parte mais significativamente das organizações, mas a literatura tem identificado alguns problemas, alguns limites, alguns pontos insatisfatórios dessa visão dos riscos psicossociais. Vamos ver lá quais são esses limites. Por favor, Raíssa. Tá? Primeiro limite, né? Quem já viu, eu não sei se alguém aqui, é uma curiosidade minha, alguém aqui já leu texto sobre estresse no trabalho? Karen, né, Raíssa, né, sem colar. Geralmente, o que você sugere fazer com estresse no trabalho? Pode falar, Karen, pode falar, Raíssa. Vocês estão me ouvindo? Eu até estava lendo um texto agora, porque eu estou fazendo atendimento psicológico online para esse período do coronavírus, né? E o que se percebeu é que aumentou muito o nível de ansiedade das pessoas. E esse é um grupo de psicólogos dentro da Universidade de São Paulo mesmo, que está atendendo a própria comunidade da USP. Então, é assim, tem surgido muito esse tipo de coisa. E o que aparece, uma das coisas, quer dizer, causadoras disso é a questão do estresse também, de você se sentir com uma demanda muito alta por isso, enfim, vem desde tudo, alta cobrança, a insegurança em função do que está acontecendo, não está acontecendo, né? Falando agora mais do momento atual, né? Mas qualquer tipo de situação que te cria um desgaste além da conta, né? Além daquilo que você pode aguentar. Isso, perfeito, cara. E o que eu queria discutir com vocês e quero discutir com vocês é, se vocês pegarem textos básicos, textos corriqueiros, textos de matérias jornalistas, ou até literatura, né, que parte daquele pressuposto do estresse ocupacional, de parte desse referencial teórico, ela vai falar, sabe como a gente precisa, gestor, como você precisa lidar com esse estresse? Você precisa lidar com a forma como o trabalhador percebe esses fatores de estresse. Você tem que desenvolver, estimular que ele tenha mecanismos de coping, né? Mecanismos de lidar. Se usa essa expressão do inglês porque essa teoria do estresse ocupacional vem lá. Então, como você lida com o estresse? E aí, basicamente, a gente vê que muitas empresas estão adotando o seguinte, olha, você tem uma demanda muito alta de trabalho, né? Independente de Covid, você precisa aprender a meditar. Você precisa começar a fazer uma outra atividade física, você precisa dormir melhor, né? Você precisa ter horários regulares de sono, você precisa ter um maior equilíbrio com a sua família, você precisa ter um hobby, né? Para você sair desse ambiente de estresse, você ter outras ferramentas, etc. E é uma coisa que uma determinada corrente de literatura da área da saúde mental vai falar, olha, desculpa, mas o que está acontecendo aqui é uma naturalização do estresse, né? Eu parto do pressuposto de que ter cobranças exageradas no ambiente de trabalho são normais. Eu não questiono de onde vêm essas cobranças exageradas, eu não questiono se seria possível diminuir, ou melhor gerir, ou melhor redistribuir essa carga de trabalho, né? Então vem essa naturalização do estresse, né? Ou desses fatores estressores. E aí a gente tem que começar a conversar, e eu acho que um ponto de partida é: existem alguns fatores de estresse que são naturais da sua atividade, da sua linha de trabalho. Então, vou pegar um exemplo saindo aqui da atividade de pesquisa e de docência, pegando até o nosso exemplo um pouquinho de Covid. Eu acho que todo mundo concorda aqui que ser médico, principalmente médico intensivista de UTI, deve ter uma carga emocional, de estresse, de atenção, de desgaste bastante intensa, é uma linha de trabalho estressante, concordamos? Né? Concordamos.
Agora, se esse médico intensivista tiver, por uma decisão estratégica, para cortar custo da empresa, para manter a empresa competitiva, ele tiver uma equipe reduzida, ele tem uma equipe não treinada adequadamente, tem uma equipe talvez muito jovem que não foi treinada adequadamente, tem uma parte dos serviços terceirizados sobre os quais ele não consegue controlar a qualidade do serviço. Ele não consegue mais gerenciar aquilo que está acontecendo. Você está criando fatores extras, fatores que não são naturais, fatores que aí é o que a gente começa a discutir, quem lida com saúde do trabalhador, que daí passa a ser um risco natural, um estressor inerente, e a gente pode começar a discutir, isso é uma violência, isso é um abuso, é uma má organização, que está gerando uma situação de desgaste, de adoecimento, que não vem da natureza do trabalho em si. Então, que teriam agravos que seriam, vamos dizer assim, inerentes, naturais, se fosse uma outra forma de trabalho, continuaria existindo, né? E outros que são criados pela organização, pela forma como está organizada ou gerida aquilo. E aí você falar que a pessoa tem que meditar para dar conta de uma questão que é criada pela organização para ser mais lucrativa, aí é aí que tem um ponto de discordância, um ponto de questionamento dos riscos psicossociais. Não tanto pela questão conceitual, mas pela forma como esses riscos têm sido abordados, os mecanismos de prevenção. Então, eu não lido com a eliminação na origem do estresse. Talvez tenham fatores de estresse que eu possa eliminar na origem, que não deveriam existir, que poderiam ser intensamente reduzidos, né? Mas eu acabo passando por um mecanismo que, em vez de eliminar o risco, eu falo para a pessoa meditar, que é como se eu fosse falar, olha, amigo, vai usar um EPI aí, um protetor de ouvido, se fosse o caso do problema de ruído, quando você poderia comprar uma máquina que não fizesse ruído, fazendo essa analogia, tá? Tem uma outra crítica dos riscos psicossociais, que é a questão de uma incompatibilidade teórico-metodológica, né? Que seria o seguinte, tudo bem, funciona bem esse critério estatístico da saúde ocupacional para eu avaliar o perigo em questões físicas, químicas, biológicas, que são questões materiais, questões que eu consigo pegar, né, que são bem tangíveis. Como que eu vou usar um critério estatístico para apurar riscos que são de interações de fatores não tangíveis? Que são questões eminentemente interpessoais, de saúde mental, de percepção, de identidade, de subjetividade, de interações de relações interpessoais. Então, é nesse sentido que vem algumas críticas, tá? Eu já avancei muito no limite do tempo de vocês. A gente pode até nem chegar no próximo slide, tá, Raíssa? Então, essas são algumas questões que a gente discute em saúde mental e trabalho. E eu queria agora, realmente, que a gente pudesse abrir uma roda de conversa, que a gente pudesse conversar um pouco, entrar nesse propósito. Como que é a questão de saúde mental, trabalho na universidade? O que a gente identificaria aí como fatores de risco, fatores de desgaste? Se a gente for pensar sobre isso, o que vocês veem como fatores que mais estressam, que mais causam desgastes? Eu acho que a gente pode passar esse slide, Raíssa, tá? E é realmente ponto de conversa, né? E eu acho que um outro ponto, até para abrir, que tem alguns achados, vocês se sentem, acho que um ponto de partida que eu queria era esse. Vocês se sentem confortáveis para falar, para admitir que existem dias ou que existem momentos de sofrimento no trabalho? Ou de mal-estar no trabalho, ou de desgaste no trabalho? Porque a gente vive uma cultura de valorização do trabalho. E uma cultura dessa valorização cada vez mais da pessoa guerreira, da pessoa batalhadora, da pessoa que dá conta de tudo, da pessoa super-homem.
Então, muitas vezes, isso está nessa pesquisa do sofrimento psíquico, é do quanto as pessoas não se sentem à vontade para admitir o sofrimento no trabalho. Primeiro, assim, às vezes eu não me sinto à vontade para admitir para mim mesma, porque eu vou ter que lidar com isso. É mais fácil eu falar que está tudo bem. Né? E admitir para o outro, admitir que eu estou sofrendo, admitir que eu não sou perfeita, admitir que eu tenho falhas, é difícil. E a gente tem o medo de que o outro me veja como incompetente, ou como incapaz, ou como alguém que está fazendo o corpo mole. Então, acho que uma primeira questão, né, é falar sobre saúde mental e trabalho, é o quanto a gente se sente seguro para falar sobre isso, o quanto a gente tem um espaço de segurança para falar sobre isso. Né? E depois poder identificar os fatores de risco, aquilo que pega, e como que a gente poderia construir soluções coletivas, soluções de grupo, porque a gente trabalha em grupo. Então, se a gente conversar em grupo, é um bom eixo. E um terceiro grande eixo que ajuda muito, pessoal, os franceses usam muito nas clínicas do trabalho, sendo desse referencial do estresse, é tomar um ponto de partida, assim, ética do ofício. O que é ser um bom pesquisador, ou o que é ser um bom docente, o que é ser um bom servidor, o que é a minha ética do ofício? E o que a minha realidade do trabalho tem me impedido disso, tem me afastado disso? E daí buscar em conjunto respostas. Como que eu me sentiria mais satisfeita fazendo um bom trabalho? Na ética do ofício. A gente pode discutir produtividade na pesquisa e etc. De quanto... Não sei quem já passou por isso, eu já passei. Às vezes você deixa de fazer uma pesquisa que te teria mais interesse, mais vocação, mas você acaba escolhendo uma outra linha de pesquisa porque você já tem o material, você já tem a leitura prévia e você tem a cobrança da produtividade, de dar resultado e vai para aquela linha e etc. e tal. Gente, por favor, falem agora. Olha, dentro da RCGI, pelo menos eu falo aqui, acho que essa sua última fala de construção coletiva, ela narra exatamente isso que a Karen tem tentado construir desde da primeira reunião com os pós-docs, desde que surgiu também por parte da Camila, que é uma das gestoras também no centro, quer dizer, um dos colaboradores, assim, em termos de pesquisa e desenvolvimento, vem tentando fazer em relação à criação desse espaço de conversa, né, de abertura para saúde e segurança do trabalho, que envolva aí esse aspecto também de meio ambiente do trabalho e de riscos psicossociais. E, assim, é um centro de uma dimensão muito grande, tem muitos laboratórios, né, eu acho que em torno de 20 laboratórios e mais de 300, quase 300 pesquisadores, né, Karen, associados, 400 agora, que está crescendo. Então, realmente, é o único que eu conheço que tem um gestor de recursos humanos, um líder, como a Karen, no caso, cumpre esse papel dentro do nosso centro, e não é uma prática comum na academia, especialmente nas universidades públicas, né, sui generis realmente. Então, eu acho que é um espetáculo a gente poder entender que é isso que a gente está tentando construir, que é a resposta para eventuais demandas que estão além do que é totalmente individual, né? Do que é totalmente eu e o meu trabalho. Uma das suas falas no começo, em relação aos 70 e tantos % que preferem morrer trabalhando do que parar de trabalhar e viver, é uma coisa básica, né? Aquilo que o trabalho dignifica o homem, né? Então, sem o meu trabalho, eu não tenho a minha dignidade. Para quê? Como eu estou colaborando na sociedade? Quem sou eu, né?
Então, de fato, é você ter essa relação amistosa consigo mesma através do seu trabalho. E essa solidariedade demonstrada, né, coletivamente através do seu trabalho. E na academia a gente faz um trabalho que, em tese, é para ser coletivo, né? A ciência, ela está sendo construída para a sociedade, de modo geral. No RCGI se faz isso, na USP, de modo geral, né? Então, encontrar num nicho que já tem muita oportunidade de colaborar coletivamente, o seu prazer individual, a sua satisfação individual, né, o seu reconhecimento, e ver em que medida o reconhecimento dos outros atrapalharia ou aprimoraria o seu reconhecimento, a sua valorização de trabalho, né, e construir isso coletivamente, né, a partir das impressões individuais, mas construir isso coletivamente. Ver onde o social, né, na verdade, a relação de trabalho mesmo, empregador, que no caso aqui nem chega, né, alguns colaboradores sim, mas é uma relação laboral, lato sensu, né, trabalhador e empregador, né, onde essa relação pode ficar mais produtiva para todos os lados, e especialmente na universidade, para a sociedade, onde um espaço que é competitivo por natureza também pode ser colaborativo, né? A gente vê, por exemplo, pessoalmente, eu e a Olivia, a Ramile também é advogada, a gente está numa OAB que eu estava comentando com a Ana Paula, mais de 400 advogados em São Paulo, 400 mil advogados em São Paulo. E eles lançaram, agora na pandemia, um auxílio, cesta básica para advogados, de 100 e poucos reais, 120 reais. Mais de 10 mil advogados pediram só na primeira semana. Né? Então, você vê que existe uma necessidade do coletivo entender o que está acontecendo e ver onde ele pode atuar também. Né? E aí eles estão com algumas iniciativas em relação à saúde mental, tem um estressômetro, né, que eu ainda não mexi, não utilizei, mas que vai te dar algumas indicações do que pode estar acontecendo fora do normal, fora do padrão. Você tem condições de ter acesso a psicólogo. A Karen está fazendo esse trabalho na universidade com outros psicólogos da USP, na medida do possível, mas talvez dentro do RCGI a gente ainda tenha isso. Será que isso é individual? Será que é meu? Ou eu posso ver isso como uma demanda coletiva que ela pode ser solucionada, né? Como a gente pode construir isso junto? Então, para mim é espetacular poder começar assim. Eu acho bem legal isso. O que mais, gente? Alguém mais quer colocar alguma questão? Oi, Carolina, tudo bem? Meu nome é Adriele. Então, eu faço parte do RCGI, sou pesquisadora, e eu queria fazer uma pergunta mais direcionada a essa questão que a gente está passando agora de confinamento e tudo mais, e como que você mencionou, né? Que a gente tem até trabalhado mais, se dedicado mais. E a minha questão é assim, nesse período, nesses 2 últimos meses, pelo menos da minha parte, houve um aumento muito grande relacionado a trabalho. Eu acho que as pessoas acabaram por estar no confinamento, muitas pessoas que moram em São Paulo, estudantes, são pessoas sozinhas aqui, e não tem série que chega na Netflix ou outras coisas, ou até, às vezes, livro, não gosta muito da leitura para você fazer. Como eu moro num apartamento muito pequeno, não tenho condição de andar na rua, ou mesmo em espaços aqui do prédio que foram todos fechados, e a tendência da gente é cada vez mais se isolar para trabalhar, porque, entre aspas, é o que tem para fazer, assim, né? Uhum. E isso acaba, acho que, pelo menos ao meu ver, isso acabou tensionando mais a minha vida, porque as reuniões ocorreram de forma mais dinâmica, mas eu não sei até que ponto, isso eu acho que é o que eu quero colocar assim na discussão, eu não sei até que ponto o corpo, a saúde mental, que é o tema, vai aguentar.
entendeu? Porque eu acho assim que a gente já está 2 meses nesse ritmo, um ritmo, para mim, pelo menos, louco, assim, né? De estar recusando algumas coisas e tal, porque você não tem aquela escapatória de, às vezes, sair, conversar com alguém, ter um contato, alguma coisa, e fica só na frente do computador, né? E começa os fios brancos, isso eu acho que também tem que ver se tem solução, né? Brincadeira, mas eu queria, assim, que você falasse um pouco mais sobre isso, sabe? Não há uma solução direta para a gente estar resolvendo isso, mas há um problema muito sério, como exemplo, assim, nós tivemos alguns feriados. Se você Tá. perguntou para a maioria das pessoas, elas vão falar assim, eu trabalhei. Em Uhum. qualquer outro momento que se não tivesse em confinamento, talvez a gente iria passear, iria fazer outra coisa, menos trabalhar. A gente trabalhou, né? Uhum. Então, realmente isso fica impregnado da gente, há uma tendência de você trabalhar, né? E você vendo todos esses problemas que estão ocorrendo, assim, eu queria mais a tua opinião sobre isso. Claro, excelente, Driele. Driele, eu acho que um bom ponto de partida, a gente tem discutido na área de saúde e trabalho, antes de Covid já, com essas novas tecnologias, né, e tudo mais, de comunicação. A gente tem discutido em direito do trabalho o que a gente fala de desconexão laboral. Se você está desconectado do trabalho. Por quê? Porque com essas novas tecnologias de e-mail, de WhatsApp, né, a gente acabava, né, quem aqui já não respondeu um e-mail de trabalho, de um assunto, domingo à noite? Quem já não recebeu uma demanda de trabalho num sábado de manhã? Isso já vinha acontecendo antes. Isso já é uma questão que estava se discutindo antes, tá? Somente em função das novas tecnologias. E a Organização Internacional do Trabalho já colocou como uma parte fundamental de saúde, de trabalho decente, que as pessoas tenham um equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, vida familiar. Então, está diretamente relacionado a isso. O que a gente tem visto algumas medidas no setor privado. No setor privado, por exemplo, na Alemanha já tem isso. Você não pode mandar e-mail de trabalho, nenhuma comunicação de trabalho no horário, num feriado, num fim de semana, num período de férias. Né? Algumas empresas já têm começado a adotar isso como limite mesmo. Falar, olha, horário de trabalho mesmo em home office, mesmo trabalhando em casa. Então, horário de trabalho é esse horário de trabalho. Fim de semana é fim de semana, feriado é feriado. Uma coisa que eu tenho feito com os meus alunos na docência, com os meus orientadores e até nas minhas respostas com eles, eu tenho combinado, gente, não, vamos respeitar, a gente discute isso de desconexão laboral, de saúde laboral, e eu falo, gente, a gente precisa começar, eu falo disso e acabo não praticando. Então, há alguns anos eu tenho feito isso, Driele. Eu tenho me organizado num compromisso comigo mesmo, explicado para as pessoas que eu não vou responder e-mail, eu não vou responder mensagem de WhatsApp, eu não vou devolver texto de orientando no fim de semana. Às vezes eu até corrijo no fim de semana, porque é quando eu tenho tempo de corrigir, mas eu programo a resposta por e-mail para segunda-feira. Né? E talvez isso seja uma discussão que a gente precisa fazer na academia, né, no setor acadêmico, no setor de pesquisa, de a gente conseguir falar, olha, a gente realmente precisa quebrar esse círculo de estar disponível 24/7 para a pesquisa, para o trabalho. Porque a gente tem um envolvimento muito de vocação, de serviço para a sociedade, e que é uma coisa muito bacana da pesquisa. Então, daqui a pouco a gente está realmente sobrecarregada, a gente está aceitando em tudo quanto é evento, está aceitando em tudo quanto é live, está assistindo tudo quanto é live, está com aquela demanda de leitura, e isso, o que nos mostra é não ter essa separação, esse tempo para o descanso, isso vai impactar a saúde da gente. Pode não impactar agora, pode impactar lá na frente. Então, de repente, tentar fazer essa conversa no coletivo, de olha, vamos fazer um pacto aqui de não mandar mensagens de trabalho em fim de semana, fora de horários, de ter um horário de trabalho, de durante o home office, olha, gente, vamos colocar um horário de almoço, não mandar mensagem durante o horário de almoço?
Isso. Uma das questões, com licença, só... Deixa eu fazer um parênteses, desculpa que eu tenho que sair, até vou ter uma reunião aqui daqui a pouco, mas eu só quero pegar o gancho agora para terminar. Foi o que a Raíssa falou, que eu acho que esse é o ponto que toca, assim, que é a questão dessa competitividade que tem dentro da academia. Com certeza. E não ter mercado para absorver todo mundo. Então, acho que isso ocasiona né, o que está acontecendo, acho que agora que a gente está vendo, né? E ao invés, talvez, de a gente tentar mais se ajudar, a gente acaba competindo mais. Eu acho que a gente tem que começar a tentar fazer o papel inverso nesse processo, por isso que eu acho que serve dessas reuniões. Mas, e recai sobre uma coisa que você falou na sua palestra, que é a questão do hobby. Eu acho que a gente está perdendo muito isso, saber o que gosta para fazer, sabe? Então, acho que a gente está se redescobrindo nesse processo de lockdown também, para você ver o que você quer para a sua vida, o que você quer direcionar, quais são os seus gostos, né? Ou até começar a ler novamente, coisa que as pessoas perderam muito. Mas eu acho que fecha esses dois pontos assim. E eu só queria agradecer a palestra, a organização de todo mundo aí, muito obrigada, e gostei muito da sua fala, Carolina. Obrigada, Adriele. Eu acho que o caminho é esse mesmo, né? Acho que você tocou num ponto muito importante de ter vida fora do trabalho. Eu acho que uma excelente recomendação é essa, que a nossa identidade, a nossa existência, que o trabalho seja uma parte importante, uma parte significativa, uma parte recompensadora, mas que não seja só isso, que as pessoas possam ter hobbies e hobbies verdadeiros, porque eu também vejo muita gente que, eu vou estudar agora data mining, porque eu sei que data mining está vindo para o direito do trabalho, então eu tenho que aprender. Então, o meu hobby vai ser aprender data mining. Não. É fazer um hobby que realmente não tenha nenhuma função instrumental como o seu trabalho. Eu vou fazer pão. Estou querendo aprender a fazer pão, quero fazer plantinha, quero ler romance policial e etc. Né? E que a gente possa ter um momento, isso que eu acho genial, eu queria fazer com vocês, mas eu sei que as pessoas são tímidas, se fosse presencial eu teria feito. Que a gente possa, num momento, né, quando as pessoas perguntarem, nossa, sei lá, te encontrei num curso de inglês, Driele, e aí, Driele, quem é você? E talvez a primeira coisa que a gente fale não é falar assim, olha, eu sou pesquisadora do RCGI. E de repente fala assim, nossa, eu sou a Adriele, eu faço um pão maravilhoso e eu adoro música X e etc. Que a gente tenha essas outras fases de vida também. Acho que a gente vai ter uma relação melhor com a gente, com as outras pessoas e com o próprio trabalho. Adriele, só uma pontinha para você que está saindo e outras pessoas. A próxima palestra tem uma professora aqui também conosco, que vai falar sobre saúde mental e as especificidades para o teletrabalho, e especialmente na pandemia. Né? A gente tem alguns guias aí, eu e o médico também estamos fazendo uns protocolos, uma pesquisa para produzir esses protocolos de como evitar comportamentos contraproducentes aí diante do coronavírus, né? Dentro, individualmente e também institucionalmente. E aí o próximo tema vai ser esse, e quem quiser, assim, algo mais específico, pode deixar aqui no chat para a gente ir se organizando para os tópicos que vão ser abordados. Também algo sobre ergonomia, a gente pode preparar um material com uma fisioterapeuta, ergonomista, que também pode fazer parceria conosco. Acho que ela já foi, né, Adriele? Acho que sim. Não, estou indo agora. Escutei você, Raíssa. Ótimo. Tá bom. E também tem um Mentimeter aqui, que eu coloquei o link. Quem puder participar, eu vou liberar aqui as perguntas rapidinho. É só clicar nesse link e aí vão aparecer 3 perguntinhas. Eu não vou compartilhar minha tela, só vai ver quem apertar no link mesmo. E as 3 perguntas são assim: em 3 palavras, que elementos no ambiente do trabalho ou nas relações de trabalho favorecem uma boa saúde mental? Quem puder responder isso daqui a pouquinho, ou então agora, tá? Aí coloca que a gente vai ficar crescendo aquelas palavrinhas aqui para a gente ver o que foi mais citado. Aí o segundo faça uma pergunta. Quem tem vergonha, porque esse aqui esse site que eu estou usando, esse link é anônimo, tá? E quem tem vergonha de perguntar alguma coisa aqui no chat pode perguntar. E a terceira qual seria um tema interessante para a próxima palestra? Pode colocar no chat ou pode colocar no Mentimeter também, tá?
Raíssa, posso fazer só um comentário muito rapidamente? 2, na verdade, para Pode. todo mundo e para a Carol, queria ouvir um pouco dela, assim. Ligando aí os pontos, um dos últimos assuntos mencionados foi sobre essa super, hiper, ultra produtividade em casa durante a pandemia, né? E como a gente não tem desligado, enfim, principalmente em momentos de descanso como feriado. E uma coisa que me chamou muita atenção, não sei se vocês repararam, mas era assim, a quantidade de eventos e lives no dia do trabalho, falando sobre saúde do trabalho, mas no dia do trabalho, que era feriado, e que era para em tese, era para a gente descansar, repensar, enfim, fazer pão, sabe? Mas isso me chamou muita atenção, como nem nesse dia, que é tão simbólico, a gente parou, assim, e parece que pelo contrário, foi uma competição, assim, a maratona das 8 às 11 da noite. Não é mentira, assim, não sei se foi até às 11, mas era coisas do tipo até às 10 da noite. Isso me chamou muito a atenção. E um segundo ponto, e aí só que eu tô com o slide aqui da Raíssa, estou olhando, né, trabalho na Universidade de Saúde Mental, duas coisas, assim, que eu sempre pensei, porque eu defendi o doutorado recentemente, então faz 1 mês e pouco que eu sou, assim, que eu me tornei doutora, né? Passei por essa fase. E acho que tem uma diferença, assim, entre saúde mental enquanto você é aluno e depois que você se torna professor, né? Acho que enquanto você está na pós-graduação, primeiro que muitos nem se reconhecem como pessoas que trabalham, né? E acho que Verdade. Assim, tem um reflexo disso em tudo, em relação a direitos para essas pessoas que trabalham, a dificuldade de conseguir bolsas e etc., e a própria competitividade em busca de um lugar ao sol que cada vez mais é mais restrito. Mas eu tenho a sensação, assim, que tem uma cultura de que faz parte. Ah, você está no mestrado? Ah, então faz parte você escrever aí até meia-noite, todo dia da semana, para o seu orientador, porque um dia você chega lá. Então, assim, parece que é um ritual que todo mundo passa. E se você não passa, parece que assim, você não está fazendo certo, né? Não sei se é uma cultura, assim, meio que a gente, enfim, criou e a gente participa. Então, acho que isso é uma coisa que aflige mais enquanto a gente é aluno. Depois que você se alcança um lugar ao sol, digamos, mesmo que não seja o melhor, acho que existe muita pressão de produtividade, de quantidade, a gente para mesmo de escrever o que a gente gosta, para de ler o que a gente gosta, mas acho que é um outro tipo, assim, de agressão à saúde mental. Eu vejo muito essa diferença e eu estou dizendo isso porque eu sinto isso comigo, assim, até quando eu estava no doutorado, eu pensava, não, é isso aí, faz parte, você está no caminho. E depois parece que você pensa, não, já passei por essa fase, agora são outros problemas. Não sei se vocês sentem isso também, mas comigo é muito, muito frequente, assim. Era muito frequente, ainda é agora pós-doutorado. Perfeito. A Karen, ela fez essa nossa primeira reunião de pós-docs e exatamente isso foi relatado, né? Como não é uma relação de emprego, a gente não sabe o que vai ser de amanhã, né? E a gente está num limbo ali entre sou aluno, serei professor, serei pesquisador, continuarei pesquisador, mas em outro nível, com salário, enfim, vencimentos. E agora a gente tem esse espaço para tentar construir esses limites mesmo e ver o que a gente pode fazer em conjunto para tentar dar alguns passos, né, chegar em alguns protocolos que favoreçam aí, ou minimizem aí os riscos psicossociais, que são próprios desse nicho, né? Acadêmico, um nicho de pesquisa que ainda não é muito reconhecido em termos de direitos trabalhistas, ou não reconhecido totalmente. Né? Oi, posso falar? Oi, querida, pode falar. Oi, tudo bem? Eu sou Stephanie, eu sou mestranda. Bom, muito obrigada pela palestra. Eu agradeço muito, de verdade, pessoalmente. Porque eu sou uma pessoa que tem umas doenças mentais. E eu acho que isso na academia é um tabu. Eu adquiri elas, acho que quase no começo do mestrado, e eu percebi isso como um tabu. Quando você fala
que você tem alguma doença mental, as pessoas tornam isso uma excusa para porque é produtividade. A produtividade, obviamente, é diferente de uma pessoa com doença mental do que com uma que não tem doença, e tornam isso uma excusa como exclusão para o pesquisador. Ah, não pode escrever 10 artigos, então, tipo, você não serve. Exatamente. E isso se torna uma agressão verbal que já acontece em algumas vezes acontece forte, mas não tem, isso passa como, isso é normal, está tudo bem você falar para a pessoa que é errado, tipo, a pessoa está errada por ter uma doença mental, e é um tabu que não é discutido. Acho que é a primeira vez que eu falo para as pessoas do RCGI, mas eu já falava no IE, de fato, tipo, eu tenho um comportamento assim porque eu estou passando por esse problema. Aí as pessoas eram, tá, tudo bem, não. No momento da produtividade, aí elas reclamavam, mas você não faz, não. Aí eu acho que isso é porque se impõe mesmo a ideia de que você tem que fazer tudo sobre tudo, além de que você tem que saber sobre todos os temas que estão sendo tratados. E se você não saber, você é um aluno ruim. Então, aí entra o peso sobre o aluno, como a menina que não conhece, a Olivia acabou de falar, que ela sentiu isso, é tipo o ritual do mestrado. Mas eu acho que isso é muito errado, porque acaba pensando a qualidade do pesquisador depois. Então, você, tipo, está sendo pegado sobre qualidade, já não existe, é mais o pesquisador está sendo medido em quantidade do que em qualidade, e isso pesa muito. Então, eu acho que isso aqui foi maravilhoso, mas eu gostaria, por exemplo, de ter algum, não sei, mais eventos assim, porque também nossas bolsas são muito baixas. E o acesso, por exemplo, a um tratamento psicológico e psiquiátrico é muito caro. Então, os alunos não têm esse acompanhamento, e eu acho que esse seria um ponto que deveria ser tratado. Obrigada. Tchau. Tchau, perfeito, Stephanie. Posso fazer um link entre a fala da Olivia, da Stephanie? Não sei se alguém já estava inscrito para falar antes, mas isso eu acho que é um denominador e uma questão central para ser discutida, seja entre os pesquisadores, os docentes. A gente precisa discutir o mito da produtividade na atividade acadêmica, na atividade de pesquisa, o que isso significa, qual que é o impacto disso sobre a nossa saúde mental, sobre a qualidade do nosso trabalho, sobre a sensação de estar fazendo um trabalho bem feito, se isso realmente é satisfatório, que satisfação é essa de produzir 10 artigos, né, que de repente tem uma contribuição, um impacto que é só para rechear o Lattes, falando bem sinceramente, e para de repente conseguir garantir uma aprovação num concurso ou uma inserção profissional. Então, talvez a gente esteja trabalhando aí numa questão meio de, né, de uma falsa compreensão do que é um trabalho de qualidade, do que é um trabalho bem feito, e poder rediscutir isso. Das leituras que eu fiz, embora não tenha pesquisado só a questão de docência nem nada, mas foi uma leitura que me ajudou muito, que vem dos franceses, que eles colocam o quanto a gente está imerso numa lógica de ser excelente, de excelência, né? E o quanto a gente fica preso nessa lógica de ser excelente, o quanto isso nos mobiliza e nos mobiliza inconscientemente. Porque quem não quer ser excelente? Quem não quer ser reconhecido? Né?
e do quanto isso nos mobiliza numa questão até muitas vezes afetiva. Alguns autores franceses colocam, gente, a gente tem uma mobilização por essa questão da excelência e de se identificar com um ideal, seja dentro da organização de docência, seja numa organização produtiva, num projeto de vida que vira quase uma relação amorosa abusiva. Sim. Né? É aquela coisa, alguns falam de organização. Eu estou pensando nas organizações do setor privado, porque eles fizeram essas pesquisas no setor privado. Aí a gente pode ver o que dá para trazer para a academia disso, para o setor de pesquisa. Mas eles colocam, como os gestores colocam uma mobilização hoje em dia, um envolvimento hoje em dia, que não é mais da figura do pai, aquela figura da disciplina, do castigo, aquele pai do sentido da década de 50, assim. Né? Mas é a figura da mãe amorosa, você vai ter reconhecimento, você vai ser o filho preferido, né? E de quanto isso vai ser uma relação amorosa. E quanto mais é uma relação amorosa, uma relação de identificação que eu tenho com o meu trabalho, mais difícil é eu perceber as contradições desse trabalho, os problemas desse trabalho, porque é aquela mesma coisa, gente. Imagina quando você está muito apaixonada por alguém. Você quer reconhecer defeito naquela pessoa, não é difícil? Sim ou não? Você reconhecer que talvez aquela pessoa esteja sendo meio sacana com você? Que aquela pessoa esteja... não, né? A gente tem uma tendência de passar pano quando a gente está numa relação tão envolvida, tão investida emocionalmente numa relação. É. E quanto mais... E aí, quando você fica nesse envolvimento emocional com o seu trabalho, que nem uma pessoa é, né, numa idealização, fica muito mais difícil, porque a pessoa vai dar umas mancadas, etc. Você consegue perceber isso, é uma dinâmica com uma pessoa real. O seu trabalho nem existe no sentido de uma outra pessoa, de uma outra subjetividade. Então, você conseguir perceber ali, né, os limites e etc., isso, então talvez uma questão seja essa, sabe? De falar, olha, eu vejo relações de amigos, sejam pesquisadores, sejam docentes, de envolvimento com o trabalho, que se fosse um envolvimento amoroso, eu ia falar, gente, calma, eu acho que você está precisando, né, rever isso daí, você está numa relação meio abusiva com essa pessoa. Só que a gente ainda tem um pouquinho de dificuldade de ver isso, até porque a gente está nesse cenário, como vocês colocaram, é muita competitividade, é sobrevivência, né? Eu tenho que correr atrás, eu tenho que conseguir me inserir no mercado, está cada vez mais competitivo. Então, como lidar? Como construir isso? É muito difícil, gente, é muito difícil mesmo, porque a gente vai passar daí por um questionamento, se quiser mudar a origem disso, eu tenho que mudar toda a estrutura de avaliação de produtividade. Isso. A Karina, uma palavrinha. Então, aí, Carolina, acho que você tem bastante razão nessa questão que você colocou, eu agradeço pela sua palestra, acho que faz a gente pensar, né? E aí, pensando nessas questões, Stephanie, eu agradeço a você também pela sua abertura e pela sua coragem, porque eu acho que a gente tem que falar sobre isso que você está colocando, sabe? Assim, às vezes isso que você chama de ter alguma doença mental, tal, fica realmente uma coisa que a gente, né, olha com aquela coisa meio preconceituosa e com uma dificuldade de ouvir isso. Mas a doença mental não é nenhum bicho de 7 cabeças. E todos nós temos um quê de, sabe, temos momentos que a gente está estressado, tem momentos que a gente tem dificuldades e tal, e às vezes a gente tem alguns mecanismos, porque todo mundo tem mecanismos e padrões, que eles podem não estar saudáveis. E é muito importante a gente reconhecer que a gente os tem. Então é a primeira coisa a fazer para lidar com essas questões, né? E principalmente quando a gente está sob pressão, e a pressão da competição, a pressão de estar fazendo um mestrado, um doutorado, um concurso público, seja o que for, são sempre questões que são bastante estressantes, e isso transformam, né, os nossos padrões e as nossas referências de uma maneira que
que às vezes nos desequilibram e de uma forma pouco saudável, né? Então, acho que é importante falar sobre isso. E eu diria mais, assim, uma coisa que eu tenho percebido é que as gerações mais novas, então, já no tempo dentro da escola que eles estão, já estão passando por essa questão toda dessa pressão e dessas coisas, e eles muito jovens recorrem a substâncias, né? Então, é a maconha, sabe, é a cocaína, seja o que for, ou até coisas de crack, enfim, que de repente levam a um desvio mesmo, né? E aí por substâncias ou etc e tal. Então, eu acho que é muito preocupante esse tipo de coisa e é importante a gente falar sobre isso, né? E aí também para te dar uma possibilidade de trabalhar essas coisas, por exemplo, eu comentei aqui que a gente tem um grupo que foi uma organização da Faculdade de Psicologia, que abriu um espaço para atendimento durante esse período de coronavírus, tá? Sabendo que aumentou essa questão do estresse, da ansiedade e de problemas psicológicos e mentais em função desse momento, tá? Então, é uma forma de atendimento rápido, é um trabalho de até 3 sessões, e que visam dar uma ferramental e trabalhar essas angústias que estão aparecendo nesse momento, que ainda é pior. Mas tem outras formas de tratamento dentro da USP, né? Isso que você comentou, por exemplo, que mas esse é um tratamento caro e tal. Dentro da própria psicologia, existem esse atendimento que eu falei é breve e ele é online, porque hoje em dia não dá para ser de outro jeito, né? Mas tem também o atendimento que é feito e que, enfim, qualquer pessoa pode se inscrever, mas da comunidade USP é melhor ainda, e é onde você pode ter atendimento também. E eu acho que é importante que a gente fale sobre isso, sabe? E que abra esse espaço. Então, eu agradeço, de coração. Gente, vocês conseguem ver essa tela preta que eu coloquei agora? Sim? Não, eu tô vendo as doenças e sintomas, é isso? É uma tela branca. Não, uma outra. A Ana consegue então ver? Ela está aqui no pequeno, aqui, ó. Eu consigo ver como um participante. Isso. Eu consigo ver. Conseguem? Então, vocês conseguem ver aqui o que apareceu para mim? Ó, sim, eu estou vendo. Isso, em 3 palavras. Que elementos no ambiente de trabalho, nas relações de trabalho, favorecem uma boa saúde mental? Aqui apareceu metas claras, independência, remuneração adequada, trabalho com propósito, empatia, relações pessoais, faltou um pouquinho, ambiente estético e ergonômico, né, acho que é adequado, harmonia entre os colegas, ambiente multidisciplinar, positivismo, amizade, o positivismo aqui no sentido de deixar tudo ao contrário do negativismo, né? Companheirismo, respeito, suporte, ambiente acolhedor. Muito bom. Vou passar para o próximo, que é da pergunta, se tiver alguém, enquanto acompanhando nossa, acho que finalização, acho que da discussão, tá? E quem tiver sugestão, por favor, deixa no chat, só para eu continuar aqui com o Mentimeter aberto, tá bom? Eu tirei uma foto desse Mentimeter e a gente vai colocar da próxima vez o contrário, a perguntinha inversa, né? Quais são os fatores que, no caso, seriam avaliados negativamente, para a gente poder discutir isso na outra oportunidade. Legal. Comentários? Alguém quer falar mais uma coisa? Med, por favor. O Med está aqui como Nair, tá, pessoal? O nome da esposa dele. I personally, I'm grateful for the time and effort you took to share your thoughts and experiences with us. Thank you, Professor Carolina, and thank you for Heist and Karen.
Please accept our sincere appreciation for your outstanding and stimulating speech, and we hope you can join us again. And you are always welcome at our conference. Thank you very much. Thank you, Matt. Thank you very much. You're very welcome. I'm very happy to be here with you. Thank you. Thank you very much. Muito obrigada. Mais alguém? Eu posso fazer uma última lembrança aqui, uma coisa que foi comentada por vocês, só uma observação. Essa questão do pesquisador, né? O pesquisador não ser considerado como empregado, ficar talvez num limbo jurídico. Isso. Aí era uma informação que eu queria compartilhar com vocês e estava passando. A gente teve, foi esse ano passado, né, Olivia, que foi o centenário da OIT? Eu já tô, esses cenários de quarentena a gente já começa a confundir o tempo. Ano passado. A gente teve uma convenção aprovada, que é a Convenção 190 da OIT, que trata de violência no local de trabalho e de assédio, seja assédio moral, seja assédio sexual. E ela contempla uma tendência que tem sido uma tendência também aqui no Brasil, que é considerar que para essas práticas de violência, tá, e de assédio, todos os trabalhadores estão protegidos, independentemente do tipo de vínculo. Então, um pesquisador, ainda que não seja um empregado formal, numa situação de assédio, ele está alertado, ele tem proteção em virtude, né, desse novo entendimento da OIT. A gente precisa aguardar agora a incorporação, mas já é um passo grande, né? Meio ambiente de trabalho já se considera que se estende a todo mundo. Então, pelo menos questões ambientais de saúde e segurança do trabalho, a tendência é se aplicar também para o âmbito da pesquisa ou qualquer outro tipo de trabalho, para os estagiários, para os bolsistas, enfim. Perfeito. Muito bom, excelente informação, porque essa é uma preocupação mesmo, principalmente não só no RCGI, eu acho que de modo geral, no mundo do trabalho, essa questão do assédio com uma normativa, né, de proteção mais forte, porque é muito fraca no Brasil de fato, e a gente vai incorporar isso nos nossos protocolos, vamos incorporar isso nas nossas surveys, junto aos pesquisadores, para tentar fazer um ambiente com uma minimização de risco de qualidade. Muito obrigada. Isso. Aqui alguém falou, senti falta da participação na palestra dos coordenadores e orientadores de projetos da RCGI. Perfeito, também senti. Né? Foi nossa primeira ação nesse sentido, mas eu acredito que a partir dela a gente possa, inclusive, marcar alguma reunião apenas com eles, levando as demandas, né, ou com algumas representações, né? Acho que seria interessante. Todo mundo foi convidado, porque eu mandei esse convite, a Ana Paula também mandou para todo mundo, eu mandei dentro do comitê executivo, que é onde todos os coordenadores estão, né, a gente tem um grupinho de WhatsApp do comitê executivo e eu enviei, como também enviei para o grupo dos amigos do RCGI, que normalmente é um pessoal mais vinculado ao IEE, né, mas eu acho... Ana Paula também disse que mandou para vários lugares e tal. Eu acho que vale a pena também a gente fazer um resumo disso, Raíssa e Ana Paula, talvez, sabe, trazer os pontos principais dessas questões e tal, e que a gente possa apresentar. Eu participo do comitê executivo, então esse é um fórum no qual eu posso levar esse tipo de discussão e de apresentação e tal, e de sensibilização, tá? Porque, como a professora Carolina falou, né, quer dizer, é uma relação, a relação de trabalho, ela implica que tem alguém que está trabalhando, mas ela está trabalhando para alguém que representa a organização, a instituição, enfim, que no caso é o professor ou o coordenador, né, quer dizer, ele tem que estar envolvido nessa discussão também. Isso. Exatamente.
E a gente pode colocar algumas questões de atitudes mesmo, atitudes, né, de comportamentos que seriam predatórios, vamos dizer assim, tanto do ponto de vista individual, quanto da relação de trabalho, de modo geral, né? E a gente pode fazer uma narrativa dela e levar, assim, para os gestores, para os coordenadores de projeto, para a gente construir soluções juntos. Perfeito. Olha, gente, só para a gente encerrar, só vou fazer um comentário rápido com relação a isso. Eu acho que uma das coisas que eu percebi quando eu cheguei no RCGI é que ninguém entendia o que era um papel de uma pessoa de recursos humanos e o que eu estava fazendo lá, o que uma psicóloga está fazendo no meio de um monte de engenheiro. Quer dizer, era toda uma coisa assim. E na verdade, o que eu percebi? Que eles estavam acostumados e foram, na verdade, normalmente um professor vira um professor ou vira um coordenador de projeto, de programa, sem nenhum tipo de desenvolvimento para ser líder, tá? Eu não sei, algumas pessoas também eu estou convivendo que estão virando líderes e tal, e estão percebendo a dificuldade que é isso, porque até então a pessoa é premiada por aquilo que ela faz tecnicamente, então ela é boa tecnicamente. Agora, como ela lida com pessoas, como é que ela olha para os problemas e as dificuldades, como ela interage ou tal, nunca foi um aspecto discutido e muito menos reconhecido como importante, tá? Então, as pessoas crescem no meio acadêmico em função do quanto de artigos ela tem publicado, quantos alunos ela já teve lá, e tem alguns, eu já ouvi cada história de alguns professores, esses então antigos e aposentando, enfim, ou já aposentados e já saíram, enfim, com algumas metodologias muito autoritárias e arcaicas e tudo mais, e a pressão que isso faz e exerce nos próprios alunos, e que muitas vezes tem que se adaptar, porque essa é a forma, e essa é a pessoa que mais conhece sobre aquele assunto que você quer estudar, portanto, você se adapta. Mas uma coisa que eu percebi quando eu fui chegando e tal, alguns professores foram abrindo um pouco de caminho para isso, e aonde eu fui entrando, por exemplo, foi fazer entrevista junto com eles. E quando eles perceberam que existiam formas diferentes de você tratar pessoas e as formas de você perceber como você podia interagir, hoje em dia, eles chegam em mim, alguns professores chegam em mim e falam, olha, eu estou com uma dificuldade com tal situação e eu não sei o que fazer. E aí, junto com ele, eu tenho pensado em formas e isso tem... Ele falou, tá bom, de repente isso poderia ser uma forma, uma maneira. Então, eu percebo que tem abertura para esse tipo de coisa. E, às vezes, eles não fazem porque não sabem fazer, e porque não foram educados e não foram estimulados para isso. Mas eu acho que é possível criar esse diálogo. De verdade, eu acredito nisso. Seja até provocado por quem é aluno, por quem é pós-doc, por quem da onde você estiver dentro dessa carreira acadêmica, você também pode puxar isso. Eu acredito que as pessoas querem aprender, e elas precisam encontrar forma de dialogar, tá? Eu acho que isso traria uma melhoria no nosso ambiente de saúde aí, mental, né, e do trabalho. Muito bem, perfeito. Professora Carolina, passo a palavra final para você, para encerramento, já assim, a guisa de conclusão. Gente, então, muito obrigada. Quero reforçar aqui meu agradecimento à RCGI, Raíssa, Ned, Karen. E, Karen, eu acho que essa última fala me tocou bastante. É uma questão que eu tenho refletido faz tempo. Que bom que você está aí. Que é justamente essa falta de treinamento em liderança, em gestão. É uma coisa que eu mesmo sinto quando eu começo a ter grupos maiores, projetos mais duradouros, de falar, olha, eu queria estar fazendo uma boa organização, uma boa gestão desse projeto, e a gente realmente, é isso que você falou, cara, nós não somos preparados na docência para essa parte que é tão fundamental, né, dentro do ambiente acadêmico. Então, eu fico muito feliz, né, em saber que vocês têm essa estrutura de trabalho, essa experiência, esses resultados já positivos, e parabenizar. Achei genial conhecer o projeto e as atividades de vocês. Só agradeço pela oportunidade de estar aqui. E fico à disposição da última tela, nem sei se a Raíssa ainda tem meu e-mail,
Mas qualquer coisa, a Raíssa tem meu e-mail, meu contato, se alguém quiser alguma dúvida, algum material, alguma outra questão, está à disposição para todos vocês. Agradecer a presença. Tá ótimo. Eu vou tentar compartilhar aqui para quem for ficando, mas quem não ficar, a gente já compartilha no chat, tá, professora? Obrigada, Raíssa. Tá bom? Então tá, muito obrigada a todos. Uma ótima tarde, eu espero que contribuam ainda com esse multímetro, vai ficar aberto para Mentimeter, né, Karen? Vai ficar aberto aqui ainda para a gente registrar essas perguntas, tá? E aí a gente vai definindo conjuntamente o próximo tópico, tá bom? E a data, uma melhor data para todo mundo, tá? Muito obrigada mesmo a todos, e vou deixar aqui o e-mail da professora Carolina. Obrigada, gente, olha, valeu, e parabéns, Obrigada. Raíssa, Med e Ana Paula pela organização aí. E isso, a Ana Paula também compõe nosso time. Obrigada, é Ana Paula. time que está crescendo, né? Imagina, gente, obrigada eu. Isso. E o Claudenor também, que nos deu todo o suporte. Tá bom? Tá bom, beleza. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Chain, ai, saiu ele. Vou só colocar o e-mail da professora e já encerro.